Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor mais uma vez. Quero mais uma vez agradecer a Deus pela rica oportunidade que Ele tem nos dado de mais uma vez aqui podermos compartilhar da palavra do Senhor. Nós temos a palavra do Senhor como nosso guia, nós temos a palavra do Senhor como aquilo que tem nos colocado para cima, aquilo que tem nos mantido de pé e firmados nos propósitos do Senhor. A palavra de Deus nos traz esperança, a palavra de Deus nos traz orientação, a palavra de Deus nos traz vida e vida em abundância. Amém, meu querido? Quero desde já pedir das bênçãos do Senhor sobre a sua casa, sobre o seu lar, pedir das bênçãos do Senhor sobre a sua família e ter a certeza. Quero que você tenha certeza nessa noite, que você possa crer, no fundo do seu coração, que Deus tem guardado, que Deus tem cuidado da sua vida e da vida da sua família de uma maneira especial. Mas diante de tudo aquilo que nós temos enfrentado nos dias de hoje, nós temos que tomar algumas atitudes nas nossas vidas que possa, mover sobre através dessa atitude, mover sobre a circunstância que nós estamos vivendo. Eu estive pensando, nesses dias, sobre de como nós já colhemos tantas coisas boas, já recebemos tantas bênçãos do Senhor. E eu me deparei com um texto onde a palavra fala de bênção, fala de herança, fala aonde o filho ali recebeu do pai algo conquistado com muito trabalho, com muito esforço e com fé. E eu estive pensando, justamente de quando nós nos convertemos, de quando nós começamos a andar, na presença do Senhor. E ali no início da nossa conversão, no início ali da nossa caminhada com o Senhor, nós, por algum determinado tempo, nós começamos, colhemos bênçãos daqueles que falaram de Jesus para nós, daqueles que anunciaram a palavra para nós, daqueles que de alguma maneira trabalharam em prol da nossa vida, em prol da nossa conversão para o reino de Deus. Então, durante algum tempo da nossa caminhada, nós assim usufruímos das bênçãos, vamos assim dizer, dos nossos pais na fé, aqueles que oraram por nós, aqueles que trabalharam por nós, daqueles que de alguma maneira nos ensinaram a caminhar, a depender de Deus. Então, olhando para esse texto, eu vi também o filho dependendo, recebendo dessas bênçãos do pai, pelo esforço, pela fé, e eu queria compartilhar isso com os irmãos nessa noite. Eu quero nessa noite compartilhar essa palavra e fazer com essa palavra possa vir nos trazer ainda mais esperança, e que essa palavra possa ainda nos incentivar ainda mais a continuar firme naquilo que Deus tem de bênção para as nossas vidas. Amém, querido? Abra sua Bíblia comigo, se você aí estiver com ela nas suas mãos. Livro de Gênesis, capítulo número 26. Livro de Gênesis, capítulo número 26. Eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos nessa noite. Uma palavra simples, mas uma palavra que pode nos trazer grandes ensinamentos. Amém? Gênesis, capítulo número 26. Vamos ler a partir do verso 13. Amém?
lá no início do capítulo 26, vai dizer Isaque na terra dos filisteus. Isaque, filho de Abraão, um homem de fé, um homem que trabalhou muito, um homem que lutou muito e foi abençoado tremendamente por Deus. E diz assim a palavra do Senhor, livro de Gênesis, capítulo de número 26, a partir do verso 13, a palavra vai dizer assim: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grandes números de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhes entulharam todos os poços que o servo de seu pai havia cavado nos dias de Abrão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Geriar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abrão seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abrão. Ele deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Amém, querido? Curva sua cabeça um minutinho, vamos orar. Vamos pedir das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós queremos te louvar e te agradecer por essa noite, por esse tempo na tua presença, Pai, por esse tempo de estudo da tua palavra. Venha falar conosco através dessa palavra, venha nos trazer ânimo nessa noite, venha nos trazer esperança, venha nos trazer, Senhor, ó Deus, ensinamentos através dessa palavra. Deus, eu te peço no nome de Jesus agora, Pai, como ministro da sua palavra. Deus, visita a casa do meu irmão, a casa da minha irmã, derrama das tuas bênçãos, Senhor, sobre toda a família, Pai, no nome santo de Jesus. Quero ser instrumento nas tuas mãos nessa noite, Pai, para transmitir aquilo que o Senhor tem para falar para os seus filhos que nos seus lares estão agora, Senhor. Opera um milagre, opera as maravilhas no meio deles, em nome de Jesus. Se alguém, Senhor, aí na casa, Senhor, no lar, ó Deus, que está enfermo, que está passando por algum tipo de problema, Senhor, Deus, estenda as suas mãos agora e opera, Senhor. Livra, Senhor, o teu filho, a tua filha de todo mal. Deus, se a esperança, se o sonho, ó Deus, ó Espírito Santo, está sendo interrompido por alguma seta lá maligna, Pai, que isso nessa noite caia por terra, em nome de Jesus. Que o teu filho, que a tua filha se reabilite nessa noite e sigam, Senhor, firmes e fortes nos propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um. Assim eu oro e assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Assim como eu disse, queridos, durante algum tempo, nós fomos abençoados por aqueles que trabalharam a nosso favor. Nós estamos diante de um texto que relata exatamente isso. O texto está dizendo que Isaque herdou, de Abrão os poços, e ele, por herdar os poços, ali cavado através de Abrão, Isaque se tornou um homem rico, um homem poderoso, dono de muitos bens. Mas chegou um determinado momento que aquele povo ali, ficaram com inveja dele, ficaram com inveja porque via que ele, sem fazer muito esforço, ele foi abençoado. A palavra vai dizer que ele herdou tudo de seu pai. Mas chegou o dia que a inveja bateu naquele povo, Os filisteus ali, ficaram assim, com desejo de ter aquilo que Isaque possuía. E a palavra vai dizer então que os filisteus começaram a fazer
o que o inimigo tem tentado fazer nas nossas vidas nos dias de hoje. Os filisteus, eles entulharam, eles enterraram os poços que Isaac havia adquirido de seu pai. Eles, pela inveja, eles foram lá e jogaram terra naquilo que era de Isaac, nas bênçãos que era de Isaac. Nessa noite eu quero compartilhar com você algo que essa palavra vem nos ensinar. Muitas das vezes nós temos as promessas de Deus sobre as nossas vidas, muitas das vezes nós temos, as bênçãos de Deus já nas nossas mãos, mas pelo inimigo se enraivecer, pelo inimigo se colocar como obstáculo, nós acabamos deixando de usufruir de toda essa bênção. E o inimigo aqui, o povo filisteu aqui, entulhou os poços de Isaac, porque eles não queriam ver Isaac mais prosperando, eles não queriam ver mais Isaac conquistando, adquirindo as bênçãos. E conosco também não é diferente. O inimigo tenta se levantar, ou muitas das vezes ele não só tenta, mas ele se levanta e acaba tirando a nossa paz, acaba tirando tudo aquilo que um dia nós conquistamos na presença de Deus, através dos nossos pais da fé, e nós assim desanimamos, nós assim por ver um entulho ali sendo jogado sobre os nossos sonhos, nós deixamos de sonhar, ou nós deixamos de lutar por aquilo que é nosso, por aquilo que é nosso por direito. E esse texto ele relata muito isso, e eu quero levar você juntamente comigo a aprendermos o que Isaac fez, o que Isaac fez para que ele viesse a continuar sendo abençoado e prosperar cada vez mais na presença de Deus. Eu não sei como você está aí na tua casa, eu não sei quais são os sonhos que de certa maneira você colocou lá dentro da gaveta, porque o inimigo lançou sobre você algo dizendo que você não ia conseguir, que essas bênçãos não eram para você, que essas bênçãos são para aqueles que são mais maduros na fé, são para aqueles que estão mais tempo na igreja. O inimigo ele usa de estratégia para nos tirar e para entulhar os nossos sonhos. Mas hoje é noite de vitória sobre a minha e sobre a tua vida. Hoje é noite de avivamento sobre a minha e sobre a sua vida. E é noite de reavermos os nossos sonhos e termos a certeza que Deus vai nos ajudar, que Deus vai nos abençoar e que nós vamos prosperar na presença de Deus. Mas para isso nós precisamos fazer o que Isaac fez. Nós precisamos tirar como lição aquilo que Isaac fez. O versículo de número 18, ele vai nos dar exatamente o que nós precisamos fazer. A palavra vai dizer assim no versículo 18 do capítulo 26: E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abrão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhados depois da morte de Abrão. Ele lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Amém, querido? A primeira lição que nós temos que aprender com Isaac aqui é de não desanimar, é de não ver, as pessoas, os sonhos nossos sendo enterrados e as promessas sobre nós sendo enterradas, os projetos, as bênçãos que já alcançadas sendo enterradas, e ficarmos paralisados, ficarmos parados. A palavra vai dizer que Isaac, ele tomou uma posição, uma postura. A palavra vai dizer que ele reabriu os poços que os filisteus haviam enterrado.
Isaac, ele tomou uma atitude quando ele abre os poços. E o que me chama a atenção é que ele vai dando nome aos poços que ele reabriu, da mesma maneira que o seu pai, Abraão, fez. E o primeiro poço que ele abriu, nós encontramos no versículo de número 20, onde ele vai dizer assim, e os pastores de Gerar contendaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com eles. O primeiro nível de luta que Isaac venceu, o primeiro nível de luta que eu e você temos que superar, é a intimidação do inimigo. O versículo 20 vai dizer que os pastores, de Gerar, eles contentaram, eles ali discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa, essa água é nossa. E Isaac foi lá então, e ali reabriu aquele poço e colocou o mesmo nome que é o nome que é o poço de Ezeque, que significa luta. O nome daquele poço significava discussão. Muitas das vezes o inimigo ele vai tentar, nos intimidar. O inimigo ele vai tentar, de alguma maneira nos intimidar para que nós não venhamos a reabrir, a retomar, a reconquistar aquilo que era nosso, aquilo que é nosso por direito. E nessa noite então eu quero te dizer, querido, que se você parar de lutar por causa da intimidação do inimigo, por causa daquilo que ele falou que você não vai conseguir fazer, daquilo que ele falou que você não vai conquistar, querido, é você que está perdendo e ele está ganhando. Ele está ganhando por quê? Porque ele está te intimidando, mas eu e você temos o sangue de Cristo sobre a nossa vida, nós temos o poder da palavra sobre a nossa vida, e nós não podemos nos intimidar diante dos problemas, diante das lutas, diante daqueles que tentam soterrar os nossos sonhos, os nossos projetos, porque eles acham que nós não merecemos e eles têm inveja de ver em nós o poder de Deus sendo manifestado. Isaac, ele tomou uma postura, ele foi lá e reabriu de novo os poços. Ele não se intimidou. Os seus pastores não se intimidaram pelo inimigo. E é assim, querido, quando nós estamos próximos de receber uma bênção, quando nós estamos próximos de receber um milagre, o inimigo ele vai tentar nos intimidar, para que nós venhamos a desistir daquilo que Deus tem preparado para nós. Não desista, Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é com a sua igreja, Deus ele é poderoso o suficiente para nos sustentar. Não deixe que o inimigo te intimide nessa noite, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. O segundo nível de luta que Isaac enfrentou, o segundo nível de luta que eu e você temos que enfrentar para reabrir, os nossos poços, os nossos mananciais de bênção. Versículo de número 21. A palavra vai dizer algo tremendo para você e para mim nessa noite. Olha o que ele vai dizer: então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Cistina. Irmãos, o inimigo ele nunca vai desistir. Por isso que nós temos que vencer também esse nível de luta. O segundo nível de luta que nós precisamos superar, é o da inimizade contra Deus. Porque muitas das vezes, por nós não aguentarmos a pressão, por muitas das vezes nós cedermos à intimidação do inimigo, nós arrumamos uma inimizade contra Deus. O segundo poço cavado por Isaac foi, que nós lemos aqui no versículo 21, o poço Cistina, que significa inimizade, ódio,
obstáculo. Quantas das vezes nós ficamos questionando Deus porque aquilo não aconteceu? Quantas das vezes nós questionamos Deus por aquilo que nós não conseguimos alcançar? Mas será que nós não conseguimos porque nós cedemos à pressão? Nós não resistimos à pressão do inimigo, dizendo: pode parar por aqui, esse milagre não é para você, esse milagre não é para a sua família, esse reavivamento espiritual não é para a sua vida, esse trabalho magnífico na obra de Deus não é para a sua vida. E nós então começamos a questionar a Deus, começamos a fazer perguntas para Deus, e isso cria uma inimizade entre nós e Deus. Amém, querido? Então nós não podemos, nós temos que vencer isso. Isaac venceu isso. Isaac poderia ter desistido ali já no segundo posto, dizendo: olha, eu não vou mais, porque brigar com Deus ali e parar. Querido, deixa eu falar algo para você. É a vontade de Deus. Eu sempre repito isso aqui, você vai ouvir isso muitas vezes de mim. Não deixe que as coisas não alcançadas te tire a fé, te tire a esperança. Sabe por quê? Porque aquilo que ainda não foi derramado sobre a sua vida, aquilo que ainda você não conseguiu alcançar, porque ainda não chegou o tempo de Deus, ou não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas não arrume inimizade com Deus. Não fique questionando Deus. Somente obedeça o que Deus lhe fala. Somente lhe obedeça aquilo que Deus te coloca no coração. Amém, querido? Glória a Deus. O inimigo ele vai te intimidar de uma certa maneira para que você seja minado e venha, a criar essa inimizade com Deus. Não brigue com Deus, somente obedeça a Deus. Viva na dependência de Deus. Viva debaixo da vontade de Deus. Viva naquilo que Deus tem para a sua vida. O inimigo ele tenta entulhar, querido. Ele tenta trazer inimizade para dentro da igreja. Às vezes seu pastor te aconselha e você não concorda com aquilo, dizendo: o pastor não quer ver minha vitória. Às vezes você olha para o irmão e o irmão já conquistou e você fala: por que ele sim e eu não? O inimigo ele traz contendas para dentro da igreja. Mas hoje isso é noite de cair por terra. Hoje é noite de nós nos afirmar num só propósito, dizendo: inimigo, você pode tentar, inimigo, você pode provocar, mas nós não vamos ceder à sua vontade, nós vamos continuar firme nos pés do Senhor, e nós sabemos que nós vamos viver dias abençoados pela honra e pela glória de Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está à nossa disposição. Nós não temos que criar inimizade com Deus, mas sim nos fortalecer na presença dEle e confiar constantemente nele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Níveis de luta que nós vamos ter que enfrentar para reabrir os poços entulhados da nossa vida, os poços entulhados das nossas bênçãos. Amém, querido? Terceiro nível de luta que nós precisamos superar. Terceiro nível de luta que Isaac superou para reabrir os tanques a qual os filisteus haviam soterrado, ali havia colocado terra. Versículo de número 22, ele vai dizer assim: partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contendaram, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Terceiro nível de luta que Isaac enfrentou. Terceiro nível de lutas que eu e você temos que enfrentar para
conquistar, para reabrir os poços entulhados. Terceiro nível de luta que nós precisamos superar é o da nossa consagração a Deus. Porque neste terceiro nível você e eu recebemos o alívio total das nossas cargas. Neste nível eu e você recebemos alargamento das nossas fronteiras espirituais. É nesse nível, que nós recebemos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Uma palavra simples, uma palavra que talvez para muitos vão dizer: nossa, mas o que o pastor quis dizer com isso? Eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, para você não se intimidar com as provocações do inimigo. Eu quero te dizer nessa noite mais uma vez: não crie barreiras entre você e Deus. Sabe por quê? Porque quando nós vencemos, quando nós superamos essas lutas, quando nós superamos esses níveis, quando nós conseguimos reabrir os poços que o inimigo um dia entulhou, nós vamos receber do Senhor algo maravilhoso. E quando recebermos do Senhor essas bênçãos, esses milagres, nós precisamos se consagrar mais a Ele, a estar mais junto dEle, a estar mais dependente dEle. Amém, querido? Que Deus te abençoe nessa noite. Mais uma vez, muito obrigado pela permissão que você me deu de estar aí na sua casa, compartilhando essa palavra. Guarde essa palavra no seu coração. Não desista, não se deixe intimidar pelas dificuldades, pelas lutas, porque há chuvas de bênção para ser derramadas sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós queremos te louvar e te agradecer nessa noite por essa palavra. Que essa palavra encontre um coração, que encontre uma terra preparada e fértil, para vir produzir, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a cada um. Abençoa, Senhor, a cada família. Abençoa, Senhor, os membros da nossa igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada família que estiver aqui, Pai, na nossa cidade, fora dela, Senhor. Abençoa e derrama do Teu amor. Assim como eu disse no início, se haver algum coração pensando em desistir, se houver algum coração, ó Deus, ali com os seus sonhos, projetos, com as suas bênçãos ali entulhadas pelo inimigo, Pai, que ele se levante nessa noite, que ele cave novamente e que ele veja as suas mãos poderosas, ó Deus, trabalhando a favor de cada um. Assim eu oro, Senhor, por cada vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu muito boa noite, meu querido. E fique na paz do Senhor. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo venha sobre nós, Igreja do Senhor, hoje por todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus.